nacional, como já aqui foi dito, atos de resistências no campo de concentração do Tarrafal e a figura de Amílcar Cabral. Eu creio que a primeira comunicação deste painel já foi apresentado aqui pelo nosso músico, uma resistência cultural consubstanciada através da música e, num tempo outro, mas interessante, as letras da música que nós acabamos de ouvir. E, dessa vez, nesse segundo momento, teremos a continuação dessa reflexão através de académicos que estão aqui comigo, em presença e que nos assistem na plataforma online. A primeira comunicação será apresentada pela doutora Constança de Seita, que é diretora do Arquivo Nacional de Angola, professora na Universidade Agostinho Neto, também em Angola, é doutorada em Estudos de Cultura pela Universidade de Lisboa, investigadora do Centro de Estudos da Universidade Lusíada de Angola e com publicações interessantes nas áreas, nomeadamente da transculturalidade, que é a sua área de pesquisa, e nos apresentará uma comunicação intitulada A Transculturalidade num Campo de Concentração, portanto, um olhar a partir de um estudo de caso, o caso do Tarrafal. Portanto, como eu dizia, este painel, o tema deste painel mostra-nos que serão comunicações desdobradas, provavelmente em dois momentos. Um primeiro momento será uma resistência passiva, nomeadamente através da cultura, e num segundo momento uma resistência ativa, consubstanciada na luta pela libertação das colónias e cujo obreiro foi a figura de Amílcar Cabral a partir de um determinado momento histórico e, portanto, teremos a oportunidade de refletir à volta dessas duas formas de resistência, uma mais passiva e outra mais ativa, e sempre fazendo enfoque no campo de concentração do Tarrafal. Sem mais delongas, vou passar a palavra à sua doutora, alertando que terá 20 minutos escrupulosamente para apresentar as suas reflexões. Tenha a palavra, sua professora. Põe maior. Muito bom dia a todos. Eu queria agradecer em nome da organização, em particular o Instituto do Património Cultural de Cabo Verde, a Embaixada de Angola em Cabo Verde, uma especial atenção, e o Ministério da Cultura de Angola. Este trabalho, ou a minha comunicação, insere-se no quadro profundo das relações existentes entre esta âmaga das ex-colônias portuguesas e, fundamentalmente, a convivência, a solidariedade, enfim, todos os laços que estiveram presentes. Mas, acima de tudo, ressaltar aqui uma singela homenagem a todas as vítimas do Tarrafal, com uma peculiaridade para todos aqueles que pereceram, em especial Pedro Bens, um cabo-verdiano que, desculpa, um guinense que me oculta o nome, Jalu, e um outro angolano, o Maquita. É sempre um sofricheu que vem para a questão da transculturalidade neste campo de concentração de Tarrafal. É dizer-vos que, no âmbito cronológico, nós tivemos o enfoque da investigação centrado num fenómeno que existiu aqui em Tarrafal, que é o fenómeno da transculturação, que foi desenvolvido por Fernando Ortiz, que o criou num contexto não muito diferente,
um cubano, um grande pensador do século XX, que deixa este conceito à solta e que, numa combinação de abordagens entre a história e a antropologia, foi possível criar a seguinte questão: ninguém é apêndice da sua própria cultura, e que foi depois criada, bem desenvolvido, por Marie-Louise Preit, uma francesa socióloga que criou a zona de contacto. Aqui há uma interação entre os espécies políticos e nesta zona de contacto, aqui onde nós encontramos-nos. Então, esta história social e transcultural é uma história que pode ser dividida em 3 escalas, 3 maneiras diferentes. A primeira é de uma forma clássica, a do regime fascista, a arte, as fontes, portanto, é uma história muito imperial. E Cabo Verde, que é o espaço de contacto, tem uma história de mudanças polêmicas sobre esta história. É uma outra historiografia, a historiografia do desterro, do sofrimento. Angola, Guiné-Bissau, há novas fontes, novas abordagens, novas problemáticas naquilo que é hoje o espaço da CPLP. Obviamente, nós vimos que neste campo de concentração de Tarrafal há um exemplo de profunda violência. Há, sobretudo, a questão dos ventos que soam para uma independência dos seus territórios, concebido, como todos nós sabemos, como um lugar de vigilância e punição, mas com várias ideologias políticas. É um lugar onde vai decorrer o intercâmbio cultural sobre esta população encarcerada. Mas, para melhor estruturarmos o nosso trabalho, uma vez que há muitas abordagens em torno de Tarrafal, nós dividimos em 4 partes. Primeiro, fundamentar o que é a transculturalidade. Segundo, criar um assunto relacionado ao encontro com o espaço desconhecido, a percepção do outro, aqueles cotidianos do eu e do outro. E, em terceiro, o processo da transculturação. Que variáveis vão surgir que levam ao processo de transculturação? E, finalmente, a preservação da memória coletiva de Tarrafal. Neste caso, passamos ao primeiro ponto, que é o conceito. É uma transição de culturas, de uma para outra, sem a perda total ou desligamento da sua cultura de origem. Portanto, vários autores trabalharam sobre isso, um deles é o Panoff. E, neste campo da morte lenta do Tarrafal, contém aspectos associados também à transculturação, nomeadamente à alteridade. E continuamos a questionar, mas o que é isso de transculturação? Como já disse, é o deslocamento parcial e que dá uma afirmação identitária. Neste caso, Fernando Ortiz introduziu o conceito de transculturação num pensamento antropológico. Há sempre uma passagem, é um processo muito longo de uma cultura para outra, através de contactos, de cruzamentos, de culturas diferentes. Mas de que forma? Através de mudanças socioculturais. E nessas mudanças nós encontramos 3 elementos fundamentais: a aculturação, a enculturação e a inculturação. Obviamente, a aculturação, que é o conceito que fundamenta no contacto direto e contínuo entre esses 2 grupos. Mas como surgiu a transculturalidade no campo de concentração de Tarrafal? Tantos elementos. Nós temos aqui a alimentação básica, que hoje não há nenhum prato, nenhuma atividade festiva em Angola, ou nestas ex-colônias, sem que a cachupa esteja presente. Não há. Não é só pela imigração lá, local, mas sim pela migração, pela concentração, pelo processo de intercâmbio. Este grog, não sei se falei bem, é grog? Sim, aqui lá não tem como. E vamos lá chegar já a como é que chegaram.
Aqui, a fabricação de cestos. Luandino Vieira aponta bem, nós temos isto tudo bem definido nas suas obras. Aprenderam a fazer cestos, aprenderam a partilhar os momentos neste campo. Aqui o mar, o encontro com as narrativas, as lembranças, foi outro aspecto. Aqui, ao vermos que, no ponto 2, o encontro com este desconhecido, com o outro, que já tinha sido alvo de trabalhos no século XIX, também foi adotado neste prisma, em que o regime ditatorial criou uma história do outro no campo de concentração de Tarrafal, para fazer face às políticas do Estado Novo. Um regime de matriz de perseguição política, a humanidade do outro, que só foi concebida e integrada na cultura do eu. Então, a nossa problemática central é saber como é que esses presos iriam enfrentar um novo meio, desconhecido, que lhes era até hostil, diferente, distante, um clima, uma imensidão de encarcerados, pessoas e culturas diferentes. Como era possível isso? Então, tudo através das variáveis que eu atrás mencionei, que são 5, que levaram a esse processo. Assim vemos, no caso, a abertura de espírito caracteriza as variáveis deste fenómeno. Estas são selecionadas. A deportação, a alimentação, a religião, a literatura. Nós só selecionamos estas, mas há muito mais que estão narradas nos seus depoimentos. A língua, que foi o principal veículo de cultura do património e que acompanha em todo momento. Como veem, sofreu. A deportação, nesta zona de contacto, foi um deles. A religião, nós temos aqui alguns, nesta imagem, os nacionalistas que não estão aqui ainda representados na parte deste mural, daqui do Tarrafal, e que está aqui um deles, aqui à minha direita, de óculos, que é Gabriel Leitão, que usou a música cabo-verdiana para acalentar, abstrair a dor, o sofrimento. A alimentação, conforme já dissemos, adaptaram-se a uma ingestão de alimentos diários da gastronomia cabo-verdiana. Muitos se apropriaram dos alimentos e foram se aculturando, dando e recebendo, que é um gesto de potlatch, dar, receber e retribuir, que é já uma variável básica do africano. Aqui alguns prisioneiros que já são conhecidos, que hoje nos dão estas mostras de transculturação. Para não citar aqui o Luandino, temos aqui o Adusto, o Mendes de Carvalho, que também nas suas obras narra bem, e o contacto direto que tivemos com estas pessoas há muitos anos nos informaram isso. Neste contexto, no ponto 4, é preciso preservar a memória. E preservá-la não é mantê-la num espaço, os nossos heróis, as nossas vítimas destes presos políticos. Não. É de tudo. Assumir a sua ação patriótica num contexto educacional, numa memória arquivística e documental que está dispersa ainda, não está completamente preenchida, está parcialmente preenchida, e que há uma documentação ainda no Fundo Internacional, fontes primárias, e ela está fundamentada num quadro multidisciplinar entre a memória e a história em África Central, África e Portugal. Há necessidade do monumento da memória, um memorial da resistência, apesar deste já ser um museu, preparado para o museu, e ver os lugares de memória de Tarrafal,
como nos informaram o Jaime Cohen, que ainda está aí vivo, que teve o prazer de prestar uns depoimentos recentemente, o Justino, e um pequeno esboço, um documentário que o Antônio Cardoso nos dá para... Mas não há, até ele está com truques de abrir. Ele transmite-nos aqui, em Tarrafal, 10 anos depois do encerramento deste campo, ele presta aqui o seu contributo, dando-nos a informação de como o processo de transculturação ocorreu, em particular na sua pessoa. Um depoimento interessante que, se não passa agora, passará depois. Neste sentido, o estudo da transculturalidade desafia-nos a refletir sobre as dinâmicas culturais, a identidade e resistência em contextos de opressão. E que valiosos estudos no futuro poderão, assim, ser utilizados nesta base. Exige este estudo abordagens culturais interdisciplinares que incluam análise de documentos históricos e testemunhos de sobreviventes. Assim sendo, nós podemos concluir que este é um trabalho revelador de uma história social e transcultural do Tarrafal em Cabo Verde. Em segundo lugar, é um estudo que atravessa o crivo das construções e representações sociais dos ex-presos políticos, tendo em conta os seus contextos culturais de origem. E, em terceiro lugar, a sua adaptação e inserção nas culturas de convivência, particularmente nas práticas socioculturais locais e vivências que levou-os à transculturalidade. Há um grande impacto cultural. Tarrafal é um símbolo de luta contínua pela originalidade. Aqui nós temos o legado com a figura que simbolizei, que foi uma das vítimas, que é o António Pedro Benjo, na qual nós prestamos esta homenagem. Nós temos igualmente aqui que mencionar uma referência, portanto, de uma pessoa que esteve cá, que é o Rebelo, Asdrubal Rebelo, jornalista que trabalhou aqui em Cabo Verde, particularmente no Tarrafal, durante 8 anos e produziu este filme, um documentário em torno do Tarrafal. Mas como não temos condições técnicas para que ele seja exibido, aqui uns 3 minutos, e vocês viam ver aqui o processo da transculturação. Mas fica para a próxima, eu vou deixar, já sei que ele não vai abrir, não vai mesmo, e abriu sempre. Vou deixar para a próxima. Resta-me informar que usamos fontes e bibliografia de vários periódicos nacionais, ou digamos cabo-verdianos, da colónia portuguesa, do Arquivo Nacional de Torre de Tombo, do Arquivo Nacional de Angola, e algumas fontes impressas, tal como manuscritos, e fundamentalmente o recurso às fontes orais, através das entrevistas com as quais tivemos o privilégio há muitos anos de trocar, e o conjunto também de recolha de entrevistas que foram desenvolvidas pelo Arquivo Nacional de Angola em 2002, ainda por muitos que não estavam em vida, e isso foi a nossa grande fonte de inspiração. Muito obrigada.